Pai do Senhor, que bom novamente estar com você aqui através deste canal e queria fazer um pedido especial para você que é inscrito. Temos uma meta de alcançar no mínimo ainda este ano 200 pessoas inscritas neste canal. Nosso propósito é o quê? Levar a palavra de Deus segundo a vontade dele, segundo as escrituras do Senhor. Então você que é inscrito, é muito importante para a gente, é um combustível para a gente, deixar um like e ativar o sininho, porque sempre estaremos aqui, segundo a vontade de Deus, a ministrar a sua palavra. Para você que está conhecendo este canal através dessas vidas que são inscritas aqui no canal, meu nome é William Cristo e como sempre tenho dito, mais uma vez, segundo a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo do Senhor e sobre a sua palavra, quero eu estar ministrando algo ao teu coração. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus no livro de Marcos, o capítulo 10 e o versículo 47. E diz: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje eu quero trazer um tema, esta mensagem. E o tema da minha mensagem ou reflexão é: desperta da cegueira espiritual. Jesus está perto. O tema da minha mensagem ou reflexão é: desperta da cegueira espiritual. Jesus está perto. Eu estava a meditar e quando o Espírito Santo me levou ao versículo 1 Pedro 5:8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse inimigo de nossa alma é milenar, é o inimigo antigo, e quantas das vezes escutamos: nem tudo é Satanás, nem tudo é o diabo. Mas a Bíblia diz que há dois Adões na palavra. Um que trouxe o pecado e que não resistiu à tentação, e o segundo que, quando foi lançado no deserto pelo Espírito Santo a ficar 40 dias, 40 noites, e quando ele veio ser tentado pelo diabo, ele venceu. O segundo Adão é Jesus Cristo, aquele que nos dá a nova vida, a nova aliança e a oportunidade de homem de remissão dos seus pecados. Então podemos ver e aprender com a palavra de Deus que houve episódios como aquela mulher de Naim, viúva de Naim, seu filho estava morto. Diz que Jesus se comoveu de íntima compaixão. Quando vemos o menor versículo da Bíblia, que é João 11:35, que diz: Lázaro estava morto. Ao saber, Jesus chorou. Aqui aprendemos algo interessante. Jesus, claro que ele se comovia pela dor, pela frustração, pela tristeza, mas a nossa Bíblia é repleta, ela diz que o pecado nos traz a morte. Jesus chorou naquele instante, porque se não fosse o pecado, não haveria morte, não haveria tristeza, não haveria depressão, não haveria percas, não haveria violência, não haveria tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Então, o culpado, sim, é Satanás. Deus deu livre-arbítrio, nós somos falhos e pecadores, assim foi Adão e Eva, pecou no Éden. E ali trouxe pecado no mundo e houve-se as consequências que até hoje vivemos. Mas eu quero trazer algo aqui, que devemos ser vigilantes sim. Porque Satanás, quando levantamos, é como se ele não existisse. É como se no dia que acordamos, é como pensamos assim, desta forma: hoje ele não vai vir tentar, hoje ele não vai vir com os seus pratos, hoje ele não vai vir com as suas setas. Mas, querido, a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir.
Esse nosso inimigo, ele não brinca de destruir a nossa casa, ele não brinca de destruir o nosso casamento, ele não brinca de destruir a vida dos nossos filhos, ele não brinca de destruir os nossos projetos, ele não brinca de destruir a nossa saúde, ele não brinca realmente de nos colocar à lona. Quantas pessoas hoje não entendem que ele, cada dia, cada segundo, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, a ir trabalhar, a voltar do trabalho, a estar alimentando, a cada segundo ele está em derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. E quantas pessoas estão, a maioria cristãs, pessoas não cristãs, estão num sono profundo espiritual e não têm despertado. Satanás, ele tem destruído a sua vida, querido. Satanás, ele tem destruído os projetos de Deus para o seu casamento. Satanás, ele tem destruído os projetos de Deus para a sua família, para os seus filhos. Satanás, ele não brinca de destruir, mas quantas pessoas estão no outro lado? Tem pessoas que estão viciadas no álcool, viciadas na droga, viciadas na prostituição, estão totalmente na perdição, sabe? Estão dormindo espiritualmente. E ele não brinca de brincar com as nossas vidas se damos legalidade. Então, primeira coisa, Efésios 5,14 diz: desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Daniel 2,22 diz que ele conhece o profundo e escondido, e conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. E quando eu venho nessa palavra dizer desperta da cegueira espiritual, Jesus está perto. Aqui fala de um cego por nome Bartimeu. Este rapaz, este homem, Bar, significa filho de Timeu. Timeu era o seu pai. Seu pai foi militar e após aposentar, diz o historiador, que ele se tornou comerciante. Com a chegada de Roma, tudo mudou. Ele foi caçado da sua aposentadoria porque estava aposentado, e ali Roma prejudicou ele de tal forma que ele começou a perseguir Roma, foi pego, preso e crucificado. Diz a história que ainda pequeno, para servir de exemplo, perfuraram os 2 olhos de Bartimeu e lhe deram uma capa, e aquela capa permitia que ele ficasse à beira da estrada a pedir esmolas. Assim era a vida daquele homem, daquele rapaz que foi defraudado na sua vida, que foi atingida a sua casa, que foi defraudada a história do seu pai e que sem pedir, sem causar, perfuraram os seus olhos. A vida daquele homem era estar à beira da estrada pedindo esmola. Será que essa história está falando com você, querido? Será que o diabo amarrou os seus pés, amarrou a sua mente, amarrou a sua força, amarrou a sua esperança, amarrou a sua alegria? Apesar de ter as coisas, você se sente à beira do caminho, você se sente aprisionado. É como se por fora está livre, mas a alma está aprisionada. Assim era a vida daquele homem, estar à beira do caminho, estar aprisionado. Os seus olhos não permitiam ir adiante, a sua deficiência não permitia ir adiante, a tua história que foi defraudada não permitia ele ir adiante. Ele foi atingido, a sua história, ela está à beira do caminho. Quantas pessoas estão me ouvindo? A tua história ainda está defraudada, está à beira do caminho. É o financeiro, sabe? É a sua casa, é o seu casamento, é os seus filhos. Mas também tem pessoas que têm tudo. Tem família, tem dinheiro, tem profissão, mas está à beira do caminho, está acorrentado. Sabe por quê, querido? Porque você não deu vazão muitas das vezes. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. A Bíblia diz que dê ouvido
o que o Espírito Santo diz à igreja. E quando falamos desse inimigo de nossa alma, Satanás, diabo, não demos credibilidade. É como se ele fosse manso, como se ele não fosse perigoso. É dessa forma que ele trabalha. Quantas pessoas aí do outro lado estão à beira do caminho. Sabe, 2 Pedro, capítulo 2, 19, diz, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Também me coloco em sacerdotes, homens, pregadores, que estão acorrentados, querido. Não pregam mais a verdade. João 8,32 diz que a verdade vos libertará. Ao inferno, ao céu, a um que está a destruir, enviar os seus demônios. É essa realidade que eu quero falar com você. É essa realidade que eu quero trazer aos teus olhos. Eu quero falar do espiritual hoje. Quando as pessoas estão acorrentadas à beira do caminho, por fora sorri, por fora tem uma capa, destacando ali que pode estar à beira do caminho, que está tudo bem, mas na realidade você está cego espiritual. Mas eu venho sobre o Espírito Santo do Senhor, sobre a sua palavra, direcionar uma palavra ao teu coração. Sabe, na continuidade desse versículo de 2 Pedro 2,19, se de quem alguém é vencido, tal faça servo. Quantas pessoas na incredulidade estão adorando imagens, quantas pessoas estão acorrentadas pela idolatria, pela droga, pelo vício, pela prostituição, pela acomodação espiritual e não conhecendo Deus verdadeiro, querido. João 16,3 diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a todos que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aquele homem estava acorrentado, aquele homem estava à beira do caminho, mas naquele dia, ele cego, ele ouviu falar que havia um Jesus naquele lugar, havia um Cristo naquele lugar, ou seja, Jesus, ele está perto. Será que você consegue discernir através dessa palavra? O Espírito Santo está comigo neste momento. Eu estou sobre a palavra do Senhor. Eu estou a pregar ao teu coração. Será que está então endurecido o teu coração com a palavra de Deus? Mas eu rogo, eu vos suplico, que através desta mensagem o Espírito Santo vá de encontro ao teu coração, pegando este coração de pedra, transformando no coração de carne. Aquele homem clamou, filho de Davi, mas disseram a ele, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o filho do carpinteiro José, era um homem natural, era um homem de um lugar simples, mas ele discerniu que aquele homem não era simples, era o Messias, o Cristo, aquele que muda a história, aquele que abre o olho do homem, aquele que toca o Espírito, aquele que traz água viva, como aquela mulher no poço de Jacó. Ele teve discernimento, Jesus está perto, ele vai mudar a minha história. Ele começou a clamar. Diz que havia uma multidão que queria calar aquele homem. Escute, eu não sei quais são as multidões que impedem de você vir a Jesus, querido. Que impede de você ter esse contato, ser impactado pelo Espírito Santo do Senhor, ser impactado pelo poder da palavra de Deus. Eu não sei que multidão é essa. Será que você foi defraudado na vida sentimental? Será que os seus sonhos foram defraudados? Será que você está acorrentado pelo vício? Outras áreas feridas que estão na sua alma? Eu não sei. Mas aquele homem entendia, chega de estar à beira do caminho. Há um Redentor, vocês estão dizendo que ele é um homem natural, mas esse é o filho de Davi, da raiz de Davi, é o Messias, é ele. E ele clamava cada vez mais, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos teus efeitos. Deus nunca nos pediu para orar com oração linda, maravilhosa. Mas o salmista nos ensina, ele diz que no verso 16, se fosse sacrifício, ele faria. Mas do 17 ele diz, Salmo 51, verso 17,
o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Provérbios 28, 3 diz, os que encobrem suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixam alcançará a misericórdia. Jesus parou, mandou chamar aquele homem. Aquela capa aquele homem deixou. Sabe, ir a Jesus é um caminho de renúncia. Não adianta vir Jesus com a capa, com o velho homem, com aquilo que lhe traz, te dá a identidade que você tem que estar à beira do caminho. Hoje Jesus te chama, querido, o Espírito Santo que está comigo, deixa a capa, deixa a beira do caminho, venha viver o novo de Deus. Deus tem um novo para você. Sabe, 2 Coríntios 5,17 diz que, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Tem viver o novo de Deus. Aquele homem estava cansado, aquele homem deixou, aquele homem clamou. Ninguém pediu para ele deixar a capa. Eu acho que é interessante hoje em dia as pessoas que vêm até Jesus. Levanta somente a mão, a parte do corpo, mas o coração não está prostrado. Como diz em Mateus, o povo me adora com a boca, mas o coração está longe de mim. E eu vejo pessoas que vêm até Jesus, tem que ter um quebrantar, querido. Quando há um quebrantar, o velho homem vai ficando para trás. E você vai vindo como vaso, como barro, entendendo que ele é o olheiro, que ele vai tratar você, que ele vai pôr você no deserto, que ele vai te quebrar para fazer um vaso de honra, um vaso novo na presença dele. Aquele homem foi até Jesus e ele deixou a sua capa. Quando Jesus parou, Jesus disse, o que queres que eu te faça? Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Jesus sabia que aquele homem era cego, mas o perguntou. Ele disse, que eu volte a enxergar, Senhor. Será que você está disposto a reconhecer a sua cegueira espiritual? Será que você está disposto a entender que esse crucifixo, que esse Jesus, que essa imagem está morta, que o nosso Deus, os olhos dele, como diz Apocalipse, teus cabelos são de lã branca, teus olhos são de fogo reluzente, seus pés como latão, há uma faixa sobre o seu corpo dizendo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Será que você entende que o teu Cristo está vivo, venceu a morte, está à destra do Pai a interceder por você, que o Espírito Santo está na terra a interceder por nós também, a trabalhar ao nosso favor, operar em nossas vidas e em nossos corações? Ele reconheceu Jesus. Eu estou cego, Senhor. Quero enxergar. Mas na realidade aquele homem estava cego físico, mas tinha um discernimento, um despertar espiritual. Que você possa despertar. Eu, William Cristo, te convido, através desta mensagem, a despertar na presença de Deus. A despertar. Deus, Ele quer um novo trajeto para você. Escute, aquele homem voltou a enxergar. Ele podia pegar a sua capa, fingir que estava cego, na dependência da esmola, porque ele dependia daquilo. Com certeza não tinha profissão, não tinha bens, poderia voltar ao velho caminho. O mal das pessoas que após vir Jesus sempre está retornando atrás, fazer as coisas de antigamente. Às vezes é pelo financeiro, pela necessidade, pela dificuldade. Mas diz a Bíblia que aquele homem seguiu Jesus. Quando aceitamos Jesus, querido, devemos seguir Ele até o final. No deserto, em meio ao sol escaldante, Ele vai pôr a sua nuvem para que não venha nos atingir o sol. À noite, uma coluna de fogo para aquecer o nosso corpo. Ele vai nos guiar sobre o deserto, em direção a Canaã celestial. A Canaã, a promessa, a salvação, o reino de Deus. Eu quero te convidar, eu quero orar pela sua vida. Essa palavra é simples, não tem tanto fervor,
sabe, tanto barulho. Às vezes o Espírito Santo trabalha dessa forma. Eu quero orar pela sua vida, pedir que o Espírito Santo, através dessa mensagem, vá de encontro ao teu coração. Senhor Pai amado, neste momento que o teu Espírito Santo possa trazer um despertar espiritual, ó Pai. Essa vida que está me ouvindo, ó Pai, essa vida que está depressiva, essa vida que está acorrentada, Pai, essa vida que está no álcool, Pai, essa vida que está destruída por dentro, ó Pai, está à beira do caminho, Senhor. Mas hoje, meu Deus, através desta mensagem, Senhor, através desta oração, meu Deus, ele vem entender que o Senhor está mais perto do que nunca, Pai. Que o Senhor tem visto as suas lágrimas de dentro, Pai, que não tem saído, meu Deus, ao rosto, ao externo, por fora. O Senhor tem sentido as dores, as dificuldades. Espírito Santo, visita essa pessoa, Pai. Faça obra na vida desta pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Querido, que o Espírito Santo possa falar mais com você. Desperta dessa cegueira espiritual. Jesus, Ele está perto.